Boa noite para todos. Nós vamos ler uma página do livro da Feliz 199. Nunca te apoies no pessimismo para deixar de lutar. Se os frutos conseguem através do trabalho, obterás também se tiveres paciência e perseverança. Não pretendas iniciar a vida por onde os outros a estão concluindo. Esse depende de muitas tentativas que não deram certo. O fracasso sempre ensina o modo como não se devem fazer as coisas. Fixe o teu serviço com otimismo e avança com vagar na direção da tua vitória. Cada dia vencido são 24 horas que ganhamos. Os nossos pensamentos, Jesus, o seu infinita misericórdia, possa observar os nossos pensamentos, fazer nós, mediante o que nós propomos. E nesse instante, Senhor, colocamos o nosso óbolo no altar das nossas consciências, onde nossas preces, os pensamentos vão nos acometendo e a reflexão nós vamos fazendo. Não nos deixe, Senhor, estarmos iludidos, pois muitos de nós achamos que temos virtudes, pois, em verdade, Senhor, nós não temos, estamos em busca da solidariedade, da indulgência, do perdão, da compreensão, do entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais moderados nas nossas caminhadas, ações, atitudes, atos. Aí está, mediante ao trabalho, quantos conquistaram, quantos fizeram por onde, tirando partido e aprendizado dos fracassos anteriores. E tragamos, seja, possamos trazer para nós e promovermos essa reflexão. Pois, mediante a fé, conquistaremos as virtudes que ainda nós não temos, mediante o trabalho árduo dele. Pois o Senhor diz: o servo fiel, aquele que vive os meus ensinamentos, é a sua palavra. Muito obrigado. Essa noite, essas bênçãos envolvam a todos nós que estamos aqui, reunidos para o estudo do livro de libertação. Bem como também pedimos para os nossos irmãos de caminhada que participam conosco nesse estudo. Envolva também nossos irmãos doentes, que fazem parte do grupo, que se nos nossos pensamentos alguém estiver doentinho, seja os nossos eflúvios nesse momento transferidos, à medida em que nós pensamos nesses nossos irmãos da jornada, e que recebam o quanto de energia em nome do amor maior. Graças a Deus. Muito obrigado por tudo. Estamos por aberto a nossa reunião de estudo da noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, dona Elisa. Boa noite, seu Afrânio. Boa noite, seu Jorge. Tudo bem? Tudo bem. O Jorge é o da Lua, né? Ou o cantor, né? Seu Jorge. Não, esse é o Jorge, é você mesmo. Deixa eu diminuir um pouquinho esse ventilador, que ele é muito barulhento. Peraí. Aqui eu vou beber uma água. Eu vou ter libertação.
Ah, tá aqui. Bom, hoje nós estamos estudando o liberto, né? Pronto, agora tá melhor. Hein? Agora tá melhor. É que ele é tão barulhento que eu não consigo ouvir vocês. Aqui de casa um pouco barulhento também, aqui da sala, parece que está meio. Acho que já está na hora de trocar também, né? É rolamento, né? Rolamento. Esse aqui é porque ele é furioso, entendeu? Não, o seu, eu sei como é que é. Tinha um também que era assim, é da qualidade dele. Aí eu joguei lá pro filho. Esse aqui é o Spirit. Mas o quarto aqui, o escritório, é muito pequeno. Então ele é um Ele é. tufão aqui dentro, mas é um barulho só, né? É. Agora eu já posso ouvi-los. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Jorge. Vamos lá? Veja bem, nós estamos em libertação e a gente começou aquele assunto sobre hipnose, certo? Sim. O cara está lá, está usando seus poderes magnéticos. Boa noite, Sr. Roberto. E eu coloquei uma página no Zap. Eu queria que a gente lesse duas páginas, aliás, antes disso aí, para depois entrar no assunto, né? Tá. Depois a gente seguir. Vamos perder não, vamos ganhar aí uns 10 minutinhos, mas vamos ver um assunto de muito interesse. Bom, a Muito primeira, isso. hein? Eu coloquei no Zap. Espiritismo de A a Z. Esse eu acho que eu não tenho, não. Já vi. Então, questão que eu ia ler o que está no Espírito de Azer, mas como eu vi que no livro está mais completo, está Hum, 8, eu resolvi lá e botei os 2 parágrafos que a gente vai ler também no Zap, tá? Então, nesse Zap, eu botei a hipnose e hipnotismo. Hipnose nós vamos ler depois. Vamos ler primeiro o hipnotismo. O hipnose vai ser os 2 outros Zap que eu passei, são 2 parágrafos em páginas diferentes. Por isso que é de um lado e de outro, né? tá. Esse livro aqui, Hipnotismo, é um livro chamado Magnetismo Espiritual. É um escritor muito antigo, eu não sei de que época esse livro, chamado Micaelos. Tá? É da FEB, eu não sei quem é. Já vi esse livro várias vezes, tá? Mas nunca assim, comprei, porque esses livros antigos, por incrível que pareça, são bem complexos, né? E qualquer hora dessa eu acho ele no sebo. Sou o rei do sebo, né? Onde é que você Então, acha esse selo? hein? Onde é que você acha esse selo? Ó, olha só. No centro da cidade. Na Ah, Rua Pinheiros tem uma barraquinha vendendo livros bons, né? Eu achei um que eu achei, estou lendo ele, achei uma pérola. Do Ramatiz, Mensagens do Astral. O livrinho legal, tá? Do Ramatiz, tá? Mensagens do Astral. Comprei ali na Rua do São Mendes semana passada. Estou lendo devagarinho, tá? Ele vem pegando assim, passagem, né, do Evangelho. A primeira etapa que eu li agora foi sobre o fim dos tempos, né? Essa explicação que bate certinho com o que nós comentamos aqui, tá? É interessante, só que lógico, mais aprofundado, é o Ramatiz, né? Não somos nós. Agora eu já vou entrar em outro tema, que eu nem me lembro bem o que é, mas já vou entrar, que é o capítulo 4. E tá legal, tá gostoso o livro. O Ramatiz tem muita coisa boa, muita coisa boa. Bom, vamos ler então primeiro? Boa noite, senhor. Hipnotismo, né? Vamos ler primeiro. É, tá? Tá no Tá. Zap. É do livro Espiritismo de A a Z, não é isso? Isso, da FEB. Da fé.
Hipnotismo. Como já dissemos, o hipnotismo moderno deriva diretamente do mesmo, não é que tá de lado, não dá para ler, mesmerismo, não é isso? Isso. Havia necessidade de... Quem é o mesmo? Só um instante, quem é o mesmo? Essa ciência estava esquecida. Essa ciência, o médium, né, deve ter sido algum egípcio reencarnado, né? Ele se aprofundou nisso e trouxe de volta o magnetismo, que ele chama de magnetismo. Mas é interessante que nós vamos ler aqui, tá? Não vou falar não, vamos ler, né? Então, o Mesmer, né, nos traz o magnetismo, tá bom? Só que a ciência moderna é o que nós vamos ler agora. Havia necessidade de substituir o nome magnetismo, que feria suscetibilidades científicas e filosóficas. Mesmer, embora materialista, buscava sua teoria no fluido universal, que, segundo afirmava, é de uma sutileza sem comparação e que penetra Ó, penetra todos os corpos. Essa matéria sutil é o agente do magnetismo. sim. Então, veja bem, o fluido cósmico universal, que nós conhecemos, né? Ele é o, assim, digamos, o que está falando aqui, né? Ele está falando aqui que penetra todos os corpos, né? Mas ele é o agente, praticamente, que nós conhecemos, né? Quando o Kardec fala a palavra fluido, ele está falando de energia. E essa energia toda é retirada da onde? Fluido cósmico universal. Ah, o fluido vital, o fluido não sei o quê, é retirado desse fluido cósmico universal. E o Mesmer sabia disso, apesar de materialista. Olha que coisa interessante. E ele sabia que justamente o que é aquilo que a gente, né, digamos assim, nossas vibrações, aquilo que nós colocamos de nós para fora e absorvemos também com as nossas vibrações, aí nós nos colocamos em determinada sintonia, através de quê? Do magnetismo, né? Aí começam um N coisas através disso, antipatia, simpatia, né? Esse fenômeno que nós vamos ver agora, da hipnose, etc. Então, esse magnetismo, ele é envolvente, para o bem e para o mal. Mas tudo nós vamos ler daqui a pouco. Vamos lá. Tal concepção não soava muito bem aos ouvidos dos homens de ciência, que nela viam algo de sobrenatural. Mas, como os fenômenos não podiam ser contestados ou negados, não havia como mudar-lhes o nome e atribuir-lhes outra causa. Então eles ficaram naquele impasse, né? Mas a ciência não admitia porque achava que era o quê? Né? Esoterismo, digamos assim, né? Ó, isso é algo que não tem nada a ver com a ciência, é que a ciência quer fatos, etc., mas sabia os fatos. Mas não soava bem. Isso se chama o quê? Tá? Aquele orgulho, né? Uhum. Mas, novamente, é isso. Né? Bom, então a outra causa, o que é que acontece? Vamos mudar o nome dessa questão do magnetismo. Vai falar agora aqui, depois desse ponto que nós falamos. Vamos mudar o nome. Então, quando a gente vê a palavra hipnose, hipnotismo, é o que o magnetismo e o espiritismo tanto nos explica, nos fala. Nada mais que isso. Ok? Vamos lá, Inês. Isso foi conseguido pelo sábio inglês com a denominação de hipnotismo, embora não abrangendo toda a ordem de fenômenos realizados pelo magnetismo. Descartes, aí tem hora que você quer apagar de repente. Descartes, Bride pôde definir o estado hipnótico como sendo o estado particular
do sistema nervoso, determinado por manobras artificiais, tendendo, pela paralisia dos centros nervosos, a destruir o equilíbrio nervoso. É. Vai causar uma certa. Vamos ver daqui a pouco o que acontece, né? É a questão consciente do inconsciente, nesse caso aí no palavreado dele, né? É como se o consciente ficasse paralisado e o inconsciente começasse assim, a agir sobre, né, um pano que ficaria por baixo, uma base. Aí é mais ou menos isso que a gente vê. Tinha um cara argentino aí na TV, antigamente, não sei se ainda aparece, e o cara era bom, viu? Era bom pra caramba. Eu vi ele botar um cara e falou: qual é que você mais detesta? Cara, detesto isso, cebola. Quando falou cebola, tinha uma cebola lá no negócio. Ele hipnotizou o cara e botou o cara para comer a cebola. Tá gostoso? Mas tá muito bom, né? E isso é usado, essas técnicas hoje, né? A Consuelo que deve entender bem disso, na psicologia usa muito isso, né? Para tirar os medos da pessoa, né? Os pânicos, né? Dessas situações, através do hipnotismo, consegue fazer essas mudanças. Não são todos que conseguem isso, né? Às vezes a pessoa, o negócio está tão enraizado, consegue. Eu lá no CEOI, no Centro Espírita Gerson Gonçalves, lá em Jacarepaguá, nós fazíamos um cursinho de estudo de livro da Joana de Anjos, e tinha uma menina, a mãe e a menina. A mãe era a Dedé, agora a menina. Ela era toda assim, mas toda recatada, toda, não conversava com ninguém. Era muito, entre aspas, tá? Esquisita mesmo, cheia de problemas, né? Tratamento psicológico, tratamento isso, aí resolveram fazer a tal da regressão de memória. Olha, tudo vai até onde é permitido, né? Aí ela não conseguiu fazer. Tentou hipnose, o que a gente imaginar, tentou com ela. Não conseguiu ir mais a... Depois de 10 anos de SOAI, que quando eu cheguei lá, ela já era moça, até eu sou criança, justamente com o nosso grupo, ela começou a se enturmar comigo e com a Margareta, essa mulher. A mãe chorou no dia que teve um trabalho de grupo e ela sentou comigo e a Margareta. A mãe chorou. Tá? Falou: nossa, nunca ninguém conseguiu isso. Ninguém da família. Eu disse: não, é o trabalho da Casa Espírita que está começando a agir. Ela agora só tende a... Né? Ela fez a hipnose, o cara fez a hipnose, durou 10 minutos. A regressão de memória não saiu do lugar. O espírito sabe por que isso aconteceu. Então, né? Então, esse lance da hipnose é muito importante hoje, tá? Nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Faz muito bem. Assim como também é uma questão de fazer o mal. Ou se aproveitar. Aí nós vamos entrar na questão agora até da mídia. Então, de certa forma, a mídia nos hipnotiza. É que eles procuram aquilo que vai, né, como eles fazem uma propaganda, por exemplo, para uma coletividade, para um grupo, né, ver aqueles pontos de preferência de um grupo grande e é o que lança, né, na televisão, na internet, no rádio, seja onde for, para nos atrair. Ou seja, todos aqueles que estão... Esse magnetismo na propaganda vai envolver. E eu ouvi uma história interessante essa semana. Um cantor gospel, tá, que saiu da igreja porque ele fazia as músicas dele, né? Tem sucessos até dele aí na área aí, e ele notou que as músicas dele, e não só as dele, várias vezes, estavam sendo usadas na igreja que ele frequentava, na igreja enorme que tem por aí, né? Eles colocavam no início do culto as músicas dele, ou em determinado momento do culto, que precisava fazer uma ambientação,
nós sabemos que a música, né? Você lembra o livro Missionário da Luz? O Alexandre queria calar o pessoal, o que ele fez? Materializou uma garganta, né? Ectoplasmática, conforme fala lá, e começou a cantar, todo mundo ficou ligadão, né? Na música começou a cantar também. Então a música nos envolve muito, tá? É uma coisa que realmente nos envolve muito. E ele notou que logo depois da música ele passou a observar isso. Vinha aqueles famosos pedidos, tá? A venda aquela espada de São Jorge, a venda da pedra lá do Monte Sinai, da Água do Jordão. Ele passou a notar que isso, ele mesmo fala, fazia um efeito hipnótico sobre aquele grupo. Tá? Então, nós estamos vendo que a hipnose é usada desde lá antes do Egito, nós não sabemos desde quando, e hoje continua sendo usada em larga escala. Se chama magnetismo paranoico. Tá? Então, essa questão aí. Há uma paralisia, entre aspas, do sistema nervoso, para que uma parte mais inconsciente entre em ação, é onde nos atinge. Alguém quer falar? Vamos lá. Pode seguir? Podemos ver. James Brad, Neurohipnologia. Tratado do sono nervoso ou hipnotismo. O temor reverencial dos doutores, com o assento nas academias, estava por esse modo desviado. Nada de fluidos, nada de matéria sutil, nada de agentes sobrenaturais, mas um estado filosófico causado pela destruição do equilíbrio nervoso. Eis o que é o hipnotismo. De uma forma materialista, né? De uma forma materialista é isso aí. Tá? Nada fluido, nada de, né, fluido cósmico aí que a gente fala, né? Tá? Vamos lá. Quer dizer, para a academia é isso. Para nós, Ficou assim prestigiado o hipnotismo através dos tempos pela ciência oficial e relegado o magnetismo com os seus passes, as suas imposições e os seus fluidos para o monturo das teorias condenadas como obra do charlatanismo. bom, aí, então eu achei essa paginazinha muito legal, por isso que eu, né, coloquei ela até como primeira página do negócio, né? Quer dizer, o magnetismo é que o Mesmer trouxe de volta, tá? Em plena França do Iluminismo, por isso que acharam que era coisa sobrenatural, né? Começa pela imposição de mãos, frutificação das águas. Essa aqui, né? Nada disso. Quando a gente escuta falar o quê? Quando um orador está na casa espírita, consegue prender a atenção do quem está lá, consegue, né, realmente botar todo mundo no mesmo grau de vibração, né? Atento às suas palavras, o que é que nós ouvimos muito falar? Que os espíritos se aproveitam desse momento para fazer coleta de fluidos e distribuição de fluidos, né? Dá para quem tira de quem tem muito para dar para quem não tem nenhum, não é isso? Se usando desse magnetismo, que não deixa de ser uma forma de hipnotismo. A pessoa está vidrada ali, está sendo curada, né? Ou ajudando o outro a se curar. É um assunto longo mesmo. Eu realmente não entendo. Por isso aqui achei interessante e estamos conversando sobre isso, né? Mas deve ser uma coisa maravilhosa. Acho que desencarnado nós vamos entender mais, né? Mas não estou com pressa não, de entender nada, não. Alguém aí está com pressa? Bom, ainda não entramos no livro. Tá bom do jeito que tá. Tá bom do jeito que tá. Devagar e sempre. Olha, não entramos no livro ainda, tá? Vamos ler aqui agora uma coisa. Esse livro você deve ter, Elisa. Acho que a maioria de vocês tem. Talvez o Jorge tenha. Eu tenho, É. Procura obsessão. Ai, peraí. Nesse livro tem um pedacinho desse que eu achei interessante. São 2 parágrafos, mas só tem meio parágrafo. Eu achei interessante a gente ler os 2 parágrafos, tá? Quem não tiver, só escutar.
Tá ok? Se tiver ruim de pegar também, não sabe onde está, para escutar. Tá? Eu botei aí no Zap justamente para isso. É ler, quer dizer, ler no Zap ou escutar. Está dando para ler aí no Zap, né, ô Consuelo? Deixa eu ver aqui. Tá sim, eu tenho esse livro, só não sei onde está. Tem que Pois é, procurar. porque eu cheguei agora às 5 e pouco da tarde e resolvi dar uma cartada Qual é no. o capítulo? Além do que eu li, eu pensei, bom, vou dar uma catada nesse assunto aí, que deve ser alguma coisa diferente. Aí me lembrei desse livro da FEB, que é para, né, dizem que é para principiante, Espiritismo Diário. Para mim, não. Para mim é um livro muito bom, que ajuda demais em nossos estudos. Eu quero um tema, vou lá. Na escolha que está lá, tem várias coisinhas, né? Fala sobre a morte. Aí tem lá mais de 5. Né? Aí vem a informação de onde é o livro, qual o capítulo, né? Olha só que coisa mastigada que, né, a FEB fez para a gente, né? Achou ele? Achei o livro, só não sei onde é que tá. 100, página 100. Qual é o Não, capítulo? capítulo 8. No meu livro, Ah, é meu, a página 81, peraí. está 93. Agora tem que ver qual é o parágrafo, né? Qual foi o teu livro? É a página, Fran? Meu é 102. Página 102 que está aqui. Ó. Eu estou vendo aqui na internet. Eu abri aqui Viu? Em pela 102, internet. né? Eu abri pela internet o Zap. Só que Ah, deixa eu ver se o a meu também é na página, 102, peraí. a página ficou torta. Eu tenho que ficar torto para ler. A mentora silenciou. É. Não, É. no meu não é essa não. Então vai passando, veja bem, vai no final, no capítulo 9, então, 9, e volta uma folha e meia. Duas folhas, aliás. Peraí. Página 102, tem esse parágrafo. A mentora Isso, silenciou, é. circunvagou o olhar pelo recinto, onde notávamos entidades de Arte, seguindo, querido, chegar, Venceslau. seu livro. Está Trás, do 9 para trás. Do 9 para o 8, que é nas duas últimas folhas. Uma travessão aí, a hipnose. Isso. Achei a hipnose. Bom, deixa eu... No meu, a página é 89. Problema. Aí acima é a mentora. É um parágrafo de cima. Pronto. Então, Achei. olha só, deixa eu falar o que está acontecendo aqui. Ela começa contando a Imereciana, tá? É uma preta velha. Só que ela fala que ela, na Dinamarca, no século XVI, se eu não me engano, tá? Ela era uma pessoa de muito poder, tá? Lá na política dinamarquesa, né? E o marido desencarna, que era um cara tranquilo, o filho também, por causa dela, desencarnou, e ela ficou meia, né? E fez algumas atrocidades também. Muito poder político na mão, aí foi reencarnar na África e tal, vem toda a história dela. E ela agora está falando do problema aqui que ela tem, que tem acontecido dentro da casa espírita que ela está, né? Mais ou menos isso que ela está falando, e sobre o que acontece dentro da Umbanda, né? E vai falar sobre essa questão da hipnose, que eu achei muito interessante isso. A hipnose dentro da Umbanda. Quer dizer, a hipnose tem em todos os lugares. Tem lugar, né? E ela vai nos explicar que tem a ver com o nosso, que nós estamos estudando no Libertação. Tá ok? Ela fala um pouco, até facilita para a gente. A gente entrar no livro de Libertação. Vamos lá, então. Começa na mentora ou na hipnose? Na hipnose, que ela já está, Tá. né? A hipnose, a auto-hipnose por fixação degenerativa, funciona em larga escala em ambas as faixas vibratórias da vida, no corpo ou fora dele. Em nossa esfera de ação, com muito maior intensidade, em razão dos processos mentais de sintonia e identificação moral em que os despojados do corpo entre os despojados do corpo somático. Porque quando a gente desencarna, a gente vai para onde? Para aonde há nós somos Isso atraídos, é. né?
para onde nós, né? Vamos, assim, a vibração está para nós, né? E nós somos, ladrões. Exemplo, grosseiro, para o meio dos ladrões. O pessoal é filósofo, cada um no seu quadrado, depois que eles desencarnam. Agora, há uns detalhes que a gente vai ver no livro de libertação que foge um pouco disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando no geral. Geral é assim, mas há uns detalhes que vão fugir um pouco do que eu estou falando. Tá? Há exceções, isso não é regra. Há muitas exceções. Só que normalmente isso não é libertação. Só para entender o que ela está falando aqui, né? O processo da sintonia e identificação moral é isso aí. Você não vai cair onde a nossa educação vai casar. Tá? Aí estão, diante dos nossos olhos, muitos infelizes irmãos assumindo personificações mitológicas ridículas por auto-hipnose. Opa, No... lá no Libertação, nós estamos vendo um hipnotizador que vai hipnotizar pessoas em um grupo. Então, por isso chama operações seletivas. Aqui ela já está dando uma outra coisa para gente, outra informação para gente, né? Tem cara que se acha que o verdadeiro, entre aspas, é diabão, né? Quem viu aquele filme com Tom Cruise, é A Lenda? Quem viu? É diabão simpático, né? Se apaixonou pela namorada logo do Tom Cruise. É. Então, aquilo ali podia ser, pelo jeito, a gente vai olhar uma auto-hipnose. Ele se coloca como aquele ser mitológico, o pé rachado, vermelhão, padrão, grandão, etc. Tá? Isso muito acontece muito também. Vamos lá. Perdi o dedo, botei o dedo em cima e esqueci. Número largo, Oi? auto-hipnose. Tá, se for auto-hipnose, número largo, Número largo. Eu botei o dedo aqui em cima e tirei o dedo. Número largo, crendo-se seres de exceção na ordem universal, por efeito de autossugestão demorada, desde a Terra, quando se permitiam construções mentais neste campo. Outros ainda vitimados por zoantropias de diferentes procedências. E, por fim, aqueles que se reconstruíram ideoplasticamente, incorporando os desvarios de poderes mentirosos que se atribuem possuir. vamos parar. Olha só, já encarnado, a pessoa começa. Já encarnada, a pessoa começa esse processo que ela está falando aqui, tá? Ela está falando que o efeito lá em cima de autossugestão demorada desde a Terra. Aqui encarnada, a pessoa está tão ligada ao mal que inconscientemente ela já se julga, né? Um ser desse aí. A gente fala ser mitológico, né? Que está usando aqui, né? Tá? Começa aí. Aí está falando, incorporando os desvarios dos poderes mentirosos. Não, ninguém. A nossa forma não é. Agora vamos lá. Tá, vou ler só esse pedacinho, porque senão não vai fazer sentido. Aqueles que se reconstruíram ideoplasticamente, incorporando os desvarios de poderes mentirosos que se atribuem possuir, seja com orixás, na eterna ação protetora da natureza e dos homens, seja na de Exus, supostamente criados para o mal, dotados de força para tal execução, afundando-se cada vez mais no desgoverno, até o momento em que funcionem as leis de correção e reequilíbrio que existem no cosmos. A questão é muitíssimo mais complexa. No entanto, detenhamos-nos aqui a este respeito. Só quis colocar dois
dois lances aí, o Orixás e o Exus. Lá na frente aparecer uma pessoa, que é do sexo feminino, já vai ser outra coisa, né? Uma dessas Marias que a gente escuta aí. Eu não sei qual delas, que eu não me lembro, que eu li esse livro há tanto tempo, né? E vai ter até uma briga de dados, vão trocar dados magnéticos, mas isso é lá na frente do livro. Então, tá? Essas pessoas, quando desencarnam, chegam lá do outro lado e ou já vão, já. É o próximo parágrafo. Vamos falar aqui que a gente entender isso aí. É o próximo parágrafo, vamos lá. É o filho dela agora que vai falar que desencarnou na guerra lá na Dinamarca, que ela foi a culpada, ela mesmo fala, por culpa minha, tá? Ele era despreparado para ir para uma guerra e ela mandou ele para a guerra. E desde aquilo ele se afeiçoou ao mal. Isso desde o século XVI. Mas E ele aqui se, tá... Fran, ele se Oi. afeiçoou ao mal porque quando ele estava na ambiência espiritual, é um caso igual ao Gregório, ele se afinizou com os grupos dos quilombolas, né? Isso, vai Aí, falar. É, a- aí esse, ele entrou, ele foi hipnotizado e passou a fazer parte desse grupo, deu trabalho para ela. exatamente. É o que vai falar agora. Tá? Isso aí que o Jorge já adiantou. Vamos lá. Continua. Onde está querido Valdemar? É o querido Valdemar. O querido Valdemar, caindo sempre e intoxicando-se de vibrações deletérias, perdeu-se por algum tempo, sendo recolhido pelos anteriores comparsas que o hipnotizaram e o adestraram em técnicas de obsessão, de vampirismo, de exploração de outros espíritos e principalmente dos homens. Tomou desse modo a personificação parasitária de uma deidade maléfica que se auto-intitulou Exu, com especialidade de ação em determinado campo de sua preferência. Impôs-se a postura de dominador, conforme acontece com outros da mesma vibração, e submeteu mentes ignorantes e primitivas à sua governança espiritual, recebendo homenagens e oferendas com que se comprazia e nutria. É que o Jorge falou. Tá? Foi recolhido por esses, né, comparsas, né, amigos, né, vibravam, né, no mesmo tom, na mesma tonia, né? E isso aí foi hipnotizado, foi adestrado, né, se autodenominou o Exu e continuou no mal. Só que aí tem mais história, que isso aqui foi uma encarnação dele passada. Depois ele vai desencarnar, vai voltar, né? Aí vai seguir o livro. Bom, então é isso aí que eu coloquei isso aqui para a gente ver que o negócio é muito intenso mesmo. O livro Libertação nos traz informações, mas a gente está vendo que o assunto é muita coisa mesmo que nós, né? Se formos fazer um estudo profundo, tinha que pegar esse livro desse Michaelos, né? O Magnetismo Espiritual e outros, né? E tem muita coisa na literatura espírita que nos dá, né, informações sobre isso. Melhores até, né? Mais complexas, se vocês querem. Tá? Então é isso aí. Eu coloquei essa página aí para a gente entrar no Libertação. Eu pensei que em 10 minutos fazia, gastamos quase 35 minutos, né? Mais ou menos. Pode fechar o livro? Pode. Acho que tá bom, né? Foi ruim. Bom, agora nós vamos começar o Libertação. O meu na página 72, tá? Tá bem em cima, né? Quando vai começar a primeira sessão de hipnotismo lá, né? Aí quer dizer, tá, Em seguida, fixando sobre É, ela as radiações. no meu livro é a página 76. O meu é 72. Se teu livro quer acabar logo o estudo ali. Não, é que o meu livro é daquele grande. Gostei. Então vamos lá. Vai falar alguma coisa, vai dar algum make-off, pode seguir. Sim, sim, que eles estão
lá no plano espiritual, naquela cidade estranha, né? Tá sendo feita uma avaliação de todo mundo. Aí essa avaliação vai continuar, mas essa aqui já foi a primeira escolhida para, né, o demonstração dos poderes dos nossos amigos lá. E ela, como está sob efeito hipnótico, né, está muito fraca, conforme a música que nós comentamos aqui. Lá foi as palavras duras desse magistrado, né, que se autodenomina magistrado, tá? As palavras duras dele que a deixaram, ambientou todos que estavam lá coletivamente. É a história da música. Só muda o local, tá? E o que está sendo feito, que é bem mais forte agora, né? E, né, vai começar o primeiro julgamento, entre aspas. Depois vai haver outros julgamentos, que estão ali para julgar, né? E condenar. E, já, aliás, já estão todos condenados. Por estar ali, já Já estão estão todos. condenados só por estar ali, né? Só por estar ali já é uma Só que condenação. agora estão sendo expostos, vamos dizer, entre aspas, ao ridículo. Né? Então, vamos lá. É a humilhação. Em seguida, fixando sobre elas irradiações que lhe emanavam de temível olhar, asseverou o peremptório. A sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se, espontânea, para a frente. Os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Então, aceitou a sugestão. Tá? Bem debilitado emocionalmente, né? Dada a sugestão, como ele vai falar daqui a pouco, a questão da plasticidade do perispírito. Aí ele quer que os perispíritos, tá? A forma dele segue é a nossa mente. Nossa mente. Como cada ordena, sustenta. Fala. Eu queria até acrescentar que no mecanismo da mediunidade, a gente fala do mecanismo, você vê que eu vou usar esse hipnotizador aqui, ele está puxando o pessoal para baixo, levando o pessoal à auto-hipnose, porque essas pessoas se deixam se envolver. Quer ver? Você aí, né, no capítulo 12, no item número 3, reflexos psíquicos. Eu vou ler aqui rapidinho. Só um pedacinho, olha só. Os princípios de reflexão. Lembra já foi conversado aqui certa feita, se eu não me engano, a experiência do Papilove lá com os cachorrinhos, né? Ele colocou ração para uns e colocou carne para outros, e depois, quando ele tirou a carne, o cachorro começou a salivar, né? É mais ou menos isso. Aí ele explica aqui assim, ó, o André Luiz passando essa informação. Vou ler de novo. Os princípios da reflexão podem ser aplicados aos reflexos psíquicos, né? Compreenderemos desse modo que o ato de alimentar-se é um hábito estratificado na personalidade do cão. Você está fazendo alusão lá. Agora, essa senhora que não gostava de beber, é a compulsão e o ato. Ela não matou 4 filhos e o marido, então ela tinha isso cristalizado aonde? Na mente. Isso já é um... Então, todas essas criaturas aí que cometem esses crimes hediondos, essas criaturas, é a sua natureza, eles são homicidas. E não houve um tratamento eficiente, digamos, na infância, por relaxamento de alguém. Desculpa falar assim, não estou aqui recriminando ninguém, pelo amor de Deus. Não observaram essas tendências que
nós, quando na infância, trazemos em várias áreas, em vários setores. Relaxa, né? Isso é muito Né? extenso mesmo, né? É extenso. Aí o indivíduo cai por sua própria culpa. E ele vai alimentar, o que você acabou de comentar há poucos minutos lá, na primeira parte do livro, que nós é que damos pasto para esse povo aí. Aí a sintonia e vai engendrando para a afinidade. Foi o que aconteceu com o filho dessa senhora aqui. E o que Mesmo? aconteceu, só para fechar, me perdoa aqui, com o Gregório, ó, há cerca de mais de 800 anos atrás. Porque até aquela data, quando o livro ali, antes dela ter recolhido, era em torno de 800 que ele estava lá. Depois tem mais, quase, eu quero dizer, de 40, ou mais ou menos. Até agora, 60 anos, quase um século aproximado. Então, ele deve estar encarnado, eu acredito, que ela preparou esse caminho para isso. E ele ligou-se a quem? As falanges dos dragões. É só isso que eu gostaria só. E ele ali não aceitou. Porque alguém, eu não sei se foi aqui, ou uma certa feita, de que como é que é? Ficaram com raiva de Jesus por algum motivo, porque a religião não satisfazia, alguma coisa assim, mais ou menos. Então ele ficou com raiva. E o que interessou a ele, no Gregório, foi ligar-se a essa falange. Ele, como Papa líder, gostava, quando encarnado, já de fazer, se tornou um membro desse grupo. Mas a mãe dele interveio, como todas as mães intervêm pelo filho, né? É só isso, só. Porque lá no 13 também, desse livro aqui, menciona. Ponto. Quem sofre são as mães. É. É por aí mesmo. Bom, vamos lá, Elias. Via-se patente, naquela exibição de poder, o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispíritico. Em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Gubbio, que me esclareceu num cício. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha, através da qual o credor se insinua, cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Nós vamos ver lá na frente, só vou comentar por alto o caso de um delegado de polícia, tá? Enquanto ele foi durão, não era uma proteção, né? Tipo, as vibrações que ele emitia deixava as vítimas dele se aproximar. Mas começou a fraquejar, veio o remorso, exagerei, mas não veio a corrigenda, foi só o remorso. Ele vai falar isso lá na frente, é o que o Google está falando na frente. Vamos falar disso já para a hora certa. Mas sempre chega esse minuto. Aí vem as cobranças. E quem começa a primeira cobrança, quem é? Nós, nosso próprio eu. O próprio devedor. Condicionado. Né? Aí depois vem os outros devedores, que são de fora. Mas a brecha, quem abriu, quem abre, Nós. ele é o normal. É quase que uma lei isso. Vamos lá. Então, Roberto. Fala já. O interessante é que nós não conseguimos fugir disso, né? Porque o reflexo de tudo isso vai repercutir na aura. Né? Aí vai emitir as cores que satisfaz a quem? Bem, eu já acho que os caras têm aquela máquina da foto Kirlan, né? É. Aí? Kirlian. Por isso que o vermelho e preto fica sempre em evidência, né? E ninguém sabe disso que é usado. É verdade. Só fica mais perto do que a gente imagina. Então, Roberto e Conselheiro, tudo bem? Tudo bem.
Tá tudo bem. Então tá bom. Vocês estão muito calados hoje, viu? Vocês dois. É porque eu realmente estou seguindo aqui, ainda não me concentrei num comentário qualquer, mas está muito claro. É isso aí. Vamos lá então, Elisa. E acentuando de modo singular a voz quase imperceptível, acrescentou: temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Tá? Por alto, né? Efeito de hipnotismo, né? A mente que molda o perispírito, a forma. É isso aí. Né? Agora, esse Nabucodonosor, né? É interessante, tem a Bíblia, né? Fala um fenômeno de licantropia lá nos livros sagrados. Aliás, tudo tem na Bíblia, tá? É que o pessoal não quer ler. E quando lê, não quer compreender. Tudo tem lá, né? E É que nem todo mundo sabe que isso é licantropia, nem o pessoal não se toca, porque o pessoal só quer ler por cima, não quer se aprofundar. Né? Você pode ler O Nosso Lar, que é um livro, considero um livro um pouco mais fácil do que os outros, né? Passa pelo Nosso Lar achando que aquilo assim, é uma historinha maravilhosa, e você pode ler profundamente e compreender que eu já falei aqui uma vez, que como é que o André vai caminhando ao longo dos livros, como é que vai aumentando, né, numa escadinha a situação dele. todo mundo vai ler o livro Nosso Lar, vai ficar feliz da vida quando o André canta aquela música no final, né, Luísa? Eu vou pra cá. Né? Não é nada disso. Não. Não, mas aí, por exemplo, você vê, a minha mãe, ela leu Os Mensageiros, porque ela viu o filme. Ela não entendeu muito bem o filme, eu falei, será que ela leu o livro? O livro não é muito igual ao filme, mas será que ela leu o livro? Dei o livro para ela ler. Aí eu falei assim, agora eu vou trazer o Missionários. Ela não está gostando do Missionários. Ela está achando Missionários horrível. Eu ainda deixei lá mais um pouco para ver se ela consegue ler, mas ela não está gostando não. Tá aprofundando, né, o André, né? Pois é. Então, ela quer ficar só na superfície. Ela não quer aprofundar. Né? Agora fala sobre o magnetismo. Me lembro de uma coisa que no livro Caminho da Luz, né, o Emmanuel fala sobre as pirâmides do Egito, né? Uhum. Quando era aquele Lord Byron, sei lá, assim, entra lá, havia uma impregnação, né, de energias que causou doenças, mortes, né? Sim. Os primeiros que invadiram, né, aquelas criptas, né, entre aspas, sagradas, né, dos egípcios, né? Existem muitas lendas em torno disso. De É, mosquito, um monte de coisa. mas o Emmanuel fala que eram emanações magnéticas, Eu né? acredito que sim, porque eles faziam todo um trabalho para que todo mundo que fosse se meter lá no lugar que não devia, na concepção dele, não saísse vivo. Exatamente, não roubasse os tesouros, né? Se É, roubasse, né? não saísse vivo. Bom, vamos lá, vamos voltar para o livro, falta pouco tempo. Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia guardando estranhos caracteres no semblante, perguntei: esta irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza. Ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Além disso,
se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Bem explicado, né? Bem explicado. Agora, como será que essa irmã, mesmo quando muda, ela vai ter problemas para retornar essa forma, né? Pô, Bom, vai ser difícil. através de que ela vai? O orientador. Aí ela teria que reencarnar, não? Para ir acertando aos poucos o perispírito dela? Sim, reencarnações. São em reencarnações que virão com defeitos, né? Sim. Pode ser uma, pode ser duas. Então, reencarnações, né? Eu Celso Dumont, naquele livro, O Ícaro Redimido, Pode, né? cheio de problemas, mas já saiu do estado de ovário, mas não veio legal, né? Veio problemas mentais, né? Teve problema mental, eu acho que era deficiente físico também. E desencarnou com 16 anos, eu acho. Né? Quer dizer, deu para ele já dar uma melhorada na forma, né? Então é isso aí, né? Para tudo, a misericórdia de Deus dá jeito. Só depende de quê? Porque está falando aqui, né? Problema de sintonia. Depende, né? Aquela música, depende de nós, né? É. O orientador não conseguiu continuar. Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes. Interjeições de espanto e dor eram proferidas sem rumo. Bom, olha só. Aqui já vai um assunto dentro do assunto. Acho melhor a gente não começar esse assunto hoje, porque senão a gente vai ficar. Tem que voltar ele semana que vem. Como faltam 3 minutos, então é melhor a gente falar se o orientador não conseguiu continuar, se continuar semana que vem, Tá? né? Acho eu, né, que é melhor. No caso, dia 9, 7 e 16, é isso? Hoje é dia 9, hoje? Né? Dia 9. É 16. Vai 16. ser dia 16. Engraçado, eu jurava que dia 16 ia ser domingo. Agora acabo de descobrir que não vai ser domingo, vai ser segunda. Ai, meu Deus do céu. Não muda em nada, né? Pode Ai, ai. ser 15, domingo? É. Alguém mais quer comentar alguma coisa aí referente ao estudo? Tudo bem, senhor Roberto? Tranquilo? Bem, tudo Hoje ótimo. estão, Esse livro é muito bom. né? Ah, é Tem bem, partes tão tá bem interessantes aqui explicado. que eu emprestei esse livro com um companheiro nosso, Maria Vaz, e ele devolveu o livro todo arriscado daqueles assuntos que interessavam a ele. Destruiu as minhas colas todinha. Tinha várias colas nesse livro. Eu acho esse livro sensacional. Eu acho esse livro muito bom. Eu comentei sobre o assunto da loba com ele. Ele chegou em casa, comentou com a esposa, estava começando a frequentar Maria Voz nessa época. E ela queria ler o livro, que ela não acreditou no assunto. Eu emprestei o livro para ele, dá para ela ler. E para que ela se convencesse, demorou quase um ano e destruiu tudo que estava planejado por mim no livro, infelizmente. O problema é esse, né? É eu acreditar, né? É. Eu acreditar, eu tenho uma, assim, meu modo de pensar. Quando eu empresto um livro, eu gosto de emprestar livros para as pessoas se informarem, aprenderem e tal. Mas, assim, eu me permito fazer traços no meu livro. Mas eu acho que as pessoas não devem fazer traços no meu livro, entendeu? Claro Esse que é meu sim. ponto de vista.
Como, Você eu quer acho que ele, traceja o seu livro. eu acho que ele jogou muito pesado em cima da esposa que estava começando a frequentar uma casa espírita, né? E ele também não tinha se convencido muito bem sobre o assunto do livro. E foi um tema que surgiu lá na Maria Vaz, numa palestra. Ele ficou muito surpreso com aquilo. Eu comentei com ele, eu tenho esse livro e tal. Ele sabe, não presta que comentei com a minha esposa, ela não está se convencendo muito, e ele também não estava se convencendo a ponto de orientar ela, e ela saiu rabiscando no livro todo. Aí eu aposto que ela leu isso tudo e não se convenceu, tá bom? Ainda não, com certeza. Mas eu acho que esse livro não é para quem está entrando agora no Pois é, mas é o que eu estou espiritismo, não. dizendo. É o que eu estou dizendo. É muito assim, muito, né? A Ela gente estava tem que estar começando um a tempo frequentar o já. Maria Vaz, ela estava começando a É, frequentar o Maria Vaz, na época que houve a palestra, e eu comentei com ele, e ele foi comentar com a esposa que assistiu a palestra, e ela disse, não estou entendendo, não estou acreditando muito nisso. Eu disse, pegar, fulano, eu tenho o livro. Você, que já tem um certo conhecimento, lê e procura explicar ela. E ele pegou na mão dela, lê aí, e ela foi marcando tudo que era de dúvida para ela foi marcando. Mas não faz mal, tudo bem. Foi a lápis, eu já paguei uma grande parte. Conforme a gente for estudando, você vai apagando. Sim, claro, sem dúvida. Não, o meu não precisa apagar, não. Tem coisa que eu escrevo depois eu não entendo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu abro o livro dos Espíritos e falo assim, o que está escrito aqui? Não é possível ler. E eu vou escrevendo em volta, assim, quando não dá para escrever tudo, mas eu vou escrevendo em volta do que está do livro. Tá parecendo